Semana da Mulher acontecendo aqui no meu perfil. Boa tarde, Mirth, já chegou. Já já eu vou te convidar, vou fazer algumas apresentações aqui, uma introdução. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Uma música alegre, né, para essa tarde, pra gente se agitar, porque a Mirth aí em Portugal já é noitinha, né, já é noite. Obrigada. Vamos lá, o Instagram tá entregando essa live. Eu quero falar um pouquinho sobre o que foi, deixa eu baixar um pouco aqui, o que foi essa Semana da Mulher, né? O que tem sido pra gente essa Semana da Mulher. A ideia de fazer uma Semana da Mulher surgiu porque, assim, eu trabalho hoje, boa tarde, o pessoal que tá entrando aí. Esse perfil é um perfil acadêmico, né? Mas é um perfil que, sobretudo, lida com mulheres, lida com homens também. Mas a gente 19 horas em Portugal, que legal. A gente recebe pessoas que precisam, muitas vezes, mais do que uma orientação de TCC, mais do que uma orientação para fazer um projeto de mestrado. Precisam de algumas coisas, algumas orientações, alguns incentivos diferenciados, né? Mulheres que têm a autoestima baixa, que muitas vezes acham que não são capazes, que estão com a identidade não resolvida, que não estão resolvidas, né? Pessoas de modo geral, mas sobretudo mulheres. E aí então a gente pensou em aproveitar, boa tarde Lígia, boa tarde Maria Clara, boa tarde Adriana. A gente aproveitou a data, que era o Dia Internacional da Mulher, uma data revolucionária, no sentido de que foi criada como um símbolo de luta pelos direitos trabalhistas da mulher, né? Eram direitos trabalhistas que estavam sendo reivindicados ali. A data acabou se transformando, ganhando outras dimensões, mas não deixa de ser uma data importante para nós. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, gente. Então a gente pensou em criar esse evento e ele foi criado pensando em temáticas que pudessem ajudar, né, trazer uma discussão para as mulheres, mas que também homens poderiam assistir. Então, a gente pensou em mulheres capacitadas, mulheres que têm uma fala forte, que têm um conhecimento forte daquilo que vão trazer. Então, a gente está aí, ó, amanhã é o último dia, gente, passou assim voando, e todos os dias a gente tem tido um encontro com uma mulher especial. E hoje a gente tem um encontro com a Mirth. A Mirth é coach, ela vai se apresentar melhor, ela vai falar um pouquinho mais dela, mas antes dela entrar e ela falar dela, eu quero falar um pouquinho dela também. A Mirth é uma pessoa especial, que marcou a minha vida e marca a minha vida como alguém que cuidou de mim. E eu quero muito ouvir a Mirth falar, porque quando ela fala, vocês vão ver, eu não vou falar não, eu vou deixar vocês assistirem. Então eu quero pedir um favor a vocês que estão aqui. Todas vocês já entenderam, algumas já estão assistindo com a gente há alguns dias. É um conteúdo gratuito, você não vai incomodar ninguém. Se você mandar o aviãozinho e a pessoa não quiser assistir, ela não vai pagar, ela não vai se estressar. Mas se ela quiser assistir, ela vier assistir, vai ser bom para ela. Então eu quero pedir que você clique aí no aviãozinho e mande para 5 mulheres que você conhece e que você sabe que precisam escutar sobre propósito, sobre espiritualidade, sobre definir a sua própria vida, sobre essas questões. Vamos lá, eu vou pedir agora a você que faça isso. Clique nesse aviãozinho e mande aí para 5 mulheres, tá? Que podem estar vindo para cá. E você não sai da live não, você clica e manda, tá bom? Que elas vão vir e elas vão chegando aos poucos. O Instagram também, ele começa a avisar que a gente está online, tá bom? Eu vou mandar para algumas aqui, daqui a pouquinho eu mando mais. Já tem gente chegando, boa tarde, fica aí, não sai, porque vai ser uma tarde especial aí para você na sua vida. Bom, sem mais demorar, porque 1 hora passa muito rápido, eu quero chamar a Mirth, ela vai entrar e ela vai se apresentar e ela já vai tomar a palavra e vai continuar falando para nós. Enquanto isso, você pode continuar convidando pessoas, tá bom? Vamos lá. Como eu falei no início, algumas não estavam aqui ainda. Ai, Beth e Paulo de Portugal, que prazer!
Oi, Mir, que saudade. Olá, tá me ouvindo bem? Ouvindo e vendo muito bem, tá lindo. Então tá bom, você também, como sempre. Ah, obrigada, você também. Bom, é um prazer ter você aqui, uma alegria, um sonho realizar. E muito obrigada por aceitar. E eu vou ficar aqui te ouvindo, você sabe que eu gosto de te ouvir. E você termina de se apresentar, né, para os brasileiros, para os portugueses, para as pessoas que estão chegando aí, e você já assume aquilo que você quer falar para a gente hoje. Tá bom? Tá bem, Lila. Eu é que agradeço muito, na verdade é um privilégio imenso, né, poder estar com vocês, atravessar, né, esse oceano de uma maneira tão rápida, tão fácil, né, tão importante na vida das pessoas, uma semana de muitas reflexões. Infelizmente eu não consegui ver todas as lives, né, da semana inteira, porque como você disse, aqui já é início de noite, então quando foi às 20 horas aí, 20 ou 20 e 30? 20 horas. 20 e 30. Então, aqui já era quase meia-noite. Então, estava mais complicado de acompanhar, mas foi muito bom. Bom, meu nome é Mirtes, né? Eu nem chego perto de tudo isso que a Lila falou, mas eu agradeço muito o carinho dela e agradeço muito o privilégio, né, que nós tivemos de caminhar juntas um tempo aí da nossa história, e sei que marcas ficaram dos dois lados. E isso é importante, né? É importante quando a gente passa na vida das pessoas e deixa algo bom e traz algo bom também. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa tarde, né, Lila? E estou hoje em Portugal. Eu sou missionária, né? Além de ser coach, psicanalista, eu sou missionária. Eu creio que essa é a minha essência, é ser mesmo serva de Deus, né? E estar a ministrar essa missão, ou apresentar essa missão em todo o lugar, em todas as regiões, como diz aqui em Portugal, em todo sítio para onde eu vou. E esse é o importante realmente, né? Então eu quero agradecer assim, desde já, né, para Lila, essa oportunidade de estar junto com vocês. E sei que nós temos aí um tema desafiador, algo que tem sido muito falado nesse tempo, algo que tem sido muito trazido à baila, trazido, né, à luz, porque nós precisamos de verdade, né, parar e pensar em relação ao propósito da nossa existência, a espiritualidade, ela tem sido discutida e tem sido trazida até mesmo no meio das indústrias, das empresas, no meio trabalhista, hoje empresarial, porque já se percebeu que o homem, sem desenvolver a sua espiritualidade, sem de alguma maneira, né, ele encontrar esse senso de propósito e de espiritualidade, ele não é completo. E é exatamente disso que nós queremos então falar, queremos conversar um pouquinho nessa tarde. E o tema que nós então escolhemos juntas aí para trazer para todas as mulheres e também os homens, né, que chegam para dar uma espiadinha sempre no que está acontecendo por aqui, espiritualidade e propósito. Então eu já vou começar a desenvolver o tema e vou aí trabalhar para deixar alguns minutos no final, né, para as perguntas, para que a gente possa interagir um pouco, que eu gosto muito de interagir, né, de responder, de conversar. Eu acho que isso torna tudo sempre muito mais dinâmico, não é isso? E vamos pensar então nessa questão de propósito e espiritualidade. O que é o propósito? Quando a gente fala de propósito, sobre o que nós estamos a falar? Em primeiro lugar, a gente está a falar sobre aquela grande questão, aquela grande busca da humanidade que vem desde aí, né? Em termos conhecidos, porque certamente é muito anterior, mas em termos conhecidos, já vem desde, pelo menos, perdi a palavra, pelo menos dos filósofos gregos, né? Desde quando a gente começou na história, esse movimento da filosofia grega, se pensa, se filosofa em relação a isso. Por que nós viemos, né? Para o que viemos, para o que existimos, de onde viemos
E qual é o nosso destino? Então, eu vou colocar que são 3 grandes questões que estão envolvidas nessa questão de propósito. É de onde viemos, o que nós viemos fazer aqui e para onde iremos. E a terceira, de uma maneira muito especial, envolve a espiritualidade. Então, vamos começar pensando que propósito é aquela razão de existência, é aquele motivo, né? Aquilo que nos motiva, nos inspira, nos impulsiona a viver, a conquistar, a desejar, é algo que vem dentro de nós, não está fora de nós, está dentro de nós, que vem de dentro de nós e que de alguma maneira nos faz sentir pessoas completas, realizadas, plenas de alguma maneira. E o propósito e a espiritualidade caminham juntos, porque não existe como você cumprir o seu propósito sem que você compreenda e viva e desenvolva essa espiritualidade dentro de você, e a gente vai caminhar e vai compreender um pouquinho do porquê disso. Conhecer propósito e espiritualidade passa por aquilo que nós temos trabalhado muito, tanto na questão da inteligência emocional, né, em workshops e tudo isso, quanto no desenvolvimento pessoal de forma geral, que é o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, ele é algo que você procura compreender dentro de você em termos de uma realização ou um conhecimento geral, quais são as suas virtudes, quais são as suas fraquezas, o que você faz bem, o que você faz menos bem, né? Como as coisas caminham na sua vida. Então, o autoconhecimento, ele passa por isso. E quando você une o autoconhecimento à questão da espiritualidade, então não é somente você conhecer quem você é enquanto você trabalha, quem você é enquanto esposa, mãe, filha, mulher, né, enquanto pessoa que interage e vive nesse mundo. O autoconhecimento ligado à espiritualidade não é somente você saber definir fraquezas ou virtudes. O autoconhecimento ligado à espiritualidade e ao propósito é você conhecer a sua alma, é você fazer uma viagem para dentro de si mesmo, buscar uma jornada para dentro de si mesmo, procurando se compreender de uma forma muito mais profunda do que somente definindo valores, virtudes e essas coisas que já mencionamos aqui. Então, é você compreender de verdade aquilo que te torna pleno, aquilo que te torna uma mulher plena em toda a sua essência. E isso porque nós compreendemos que a eternidade já foi colocada no coração do homem, desde a sua formação lá no ventre materno, né? Lá na barriguinha da mamãe já vinha essa sementinha da eternidade. Isso também o sábio Salomão disse para nós, né? Que Deus colocou a eternidade no coração da humanidade. E isso significa que nós já vamos nascer, crescer e nos desenvolver procurando isso, procurando esse propósito, procurando essa razão de existência, procurando algo que nós definimos, né, na nossa forma simples de usar a nossa linguagem, nós dizemos assim, algo que possa preencher um vazio que eu tenho dentro da minha alma, um vazio. Eu faço muitas coisas, mas parece que sempre está a faltar ainda alguma. Sempre está a faltar um pouquinho. E isso, então, é essa sede da espiritualidade que faz parte da existência humana. Sem entrar em nenhum tipo de discussão de dicotomistas ou tricotomistas, né? Porque, na verdade, eu olho para a palavra e eu vejo que existe, que vem muito mais do que corpo, alma e espírito. Nós somos um ser pleno, nós somos um ser completo. Por exemplo, né, quando nós olhamos lá na questão bíblica, a gente vê que coração, entranhas, né, mente, tudo simbolizava sentimentos. Então, é exatamente isso. O autoconhecimento, a busca de compreender a si mesma,
dentro do seu propósito, entendendo e compreendendo e achando o seu propósito e vivenciando o seu propósito, passa exatamente por isso, passa exatamente por esse momento em que você precisa parar e compreender que você é muito maior do que o que existe nessa terra. Que o que nós vivemos aqui é muito bom, pode ser muito bom, podemos construir muito bem a nossa caminhada, mas existe algo mais, existe algo que move o nosso coração e a nossa mente, e nós precisamos então encontrar e desenvolver isso. Obviamente que eu sei que nem todas as mulheres, né, e os homens que estão a nos acompanhar neste momento têm talvez uma formação cristã ou uma visão cristã, ou pelo menos algum tipo de passagem, né, por um conteúdo cristão em algum tempo. Mas de verdade, se você parar e pensar, se você avaliar, você vai perceber que existe dentro de você uma sede, algo que você não consegue definir em palavras, que não é a profissão que te concede, que não é a realização acadêmica, mesmo que seja um mestrando aí, né, orientado pela Lila, um doutorando que está a buscar uma grande conquista. Sim, tudo isso é muito bom e traz realização ao nosso coração. Mas a gente sempre percebe assim, tem algo ainda que falta. É isso que nós chamamos espiritualidade. Alguns vão procurar em outros tipos de rituais, né, em outros tipos de buscas espirituais, mas que somente revelam o quê? Que tem essa sede, que tem algo que precisa. E talvez esse caminho, né, que a gente trilha da espiritualidade e propósito, exatamente para a gente compreender que nós não estamos sozinhos nesse mundo. E olha bem, não estou falando de ET, não estou falando de discos voadores, né? Não estou nem criticando e nem duvidando de quem acha isso, mas eu estou a falar de algo muito maior. Nós estamos num mundo que é mais do que físico. Nós estamos num mundo que envolve o espiritual. E se envolve o espiritual, nós precisamos de uma resposta para essa sede, para essa fome, para essa necessidade interior que nós temos. Então é mais do que buscar uma realização profissional, uma realização acadêmica, uma realização emocional, é buscar de verdade uma realização espiritual, é encontrar-se com o de onde você veio, para o que você está aqui e para onde você vai depois. Porque se nós acharmos que só existe essa dimensão terrestre e depois tudo acabou, parece que a vida perde um grande potencial do que ela é de verdade, né? Parece que tudo perde um pouco do brilho e do sentido. Então hoje, de uma forma geral, em termos acadêmicos, em termos científicos, em termos profissionais, empresariais, se tem questionado muito essa questão da espiritualidade. Chega-se à conclusão que a pessoa que desenvolve a sua espiritualidade, ela tem mais saúde física, ela tem mais saúde emocional, ela enfrenta crises e sai mais rapidamente dessas crises, porque ela tem um apoio que vai além daquilo que é o normal, o físico, né, o conhecido. Muitos psicólogos, psiquiatras, médicos que trabalham, por exemplo, na área de oncologia, têm agregado a sua orientação médica o conselho a que a pessoa busque um desenvolvimento espiritual, busque um apoio espiritual para que possa superar mais rapidamente as suas crises ou vencer a sua enfermidade. Quem tem fé vive mais, né? Quem consegue acreditar que existe algo maior do que nós vive mais. Então vamos voltando, né, àquilo que a gente começou dizendo, se nós temos dentro de nós essa busca incessante pelo de onde viemos, para o que estamos aqui, para onde iremos, é porque
existe algo muito especial ainda, muito maior, preparado para nós e que nós precisamos ir na direção disso. E quando nós pensamos em propósito e espiritualidade e buscamos então esse senso de realização, esse senso de, olha, é isso que faz parte da minha história, sem isso eu jamais serei completo, nós percebemos que existem duas formas de você olhar, ou duas lentes, né, pelas quais você pode olhar essa história. Você pode buscar isso fora de você. Você pode buscar isso fora de você e tatear, né, e buscar em muitos lugares a realização disso. E você vai perceber que muitas vezes o buscar a realização, o propósito dentro de você, fora de você, pode te levar a caminhos, por exemplo, de comparação. E você vai pensar, olha, para eu ser completamente realizado e encontrar o meu propósito, eu preciso ser igual a essa pessoa, eu preciso ter o que aquela pessoa tem. Eu não me sinto completa porque eu não sou igual a... Então a gente percebe que, olhando pelas lentes do que está no nosso exterior, muitas vezes a comparação aparece. Às vezes também aquele desejo de ter o que você não tem. E que te leva a esquecer-se de ser grato pelo que você tem. Ou de encontrar o valor e a realização do que você tem. Então essa percepção de que muitas vezes eu vou encontrar o meu propósito fora de mim mesmo, eu vou encontrar esse propósito na profissão, na formação acadêmica, eu vou encontrar esse propósito na minha família. Eu preciso, falando aqui então de mulheres, né? Eu preciso encontrar essa realização no meu marido, nos meus filhos, nos meus pais, em amigos. Vai haver frustração. Por quê? Porque isso não está fora de você, está dentro de você. Muitas vezes essa lente traz também as perspectivas de julgamento de si mesma, né? Eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo, não saio do lugar, as coisas nunca acontecem na minha vida. E julgamento dos outros. Por causa deste ou daquele, disto ou daquilo é que eu não consigo encontrar o meu propósito. Então, espiritualidade, propósito, passa por um autoconhecimento que é muito mais profundo do que definir virtudes e valores, qualidades ou defeitos. A espiritualidade e propósito vai muito além do que você pode encontrar fora de você. Espiritualidade e propósito é algo que se concretiza quando você vai para dentro de si. E você busca dentro de si mesma essa compreensão do para o que você está aqui. Que passos você deve dar para alcançar esse propósito. E que você percebe que tudo isso faz parte de algo que é muito maior do que você. Então você olha pelas lentes da espiritualidade. E pelas lentes do que você busca para dentro de si mesmo. E você vai encontrar então, por exemplo, a gratidão. Que é uma das coisas que nós entendemos que faz parte da espiritualidade, que todo ser humano deve cultivar, é a gratidão. Todos os dias, pelo que você é grata. É grata pela saúde. Olha bem, nós estamos juntas aqui, num tempo em que o mundo está em pandemia, que muitas pessoas morreram, que muitos estão talvez em hospitais. Que bom, somos gratas porque estamos aqui. Gratas pela alimentação, gratas pelo sol, pela chuva, gratas pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento, pelas oportunidades que surgem no nosso caminho, pela dor que veio e nos tornou mais fortes. Gratidão precisa ser cultivada e desenvolvida para que nós tenhamos uma espiritualidade sadia. Quando nós olhamos por essas lentes da espiritualidade que vai para dentro e não para fora de nós mesmas, nós também encontramos a bondade,
E isto é outro aspecto desse desenvolvimento da espiritualidade, do conhecimento, de que estamos aqui por um propósito muito maior e que precisa ser cultivado. Porque se a bondade não estiver presente na minha vida, se eu não for capaz de olhar alguém a precisar de algo e não puder repartir, se eu só quiser acumular para mim, acumular conhecimento, acumular bens, acumular recursos e não repartir isso de alguma maneira, então eu acabo me tornando pesado, acaba se tornando um processo difícil de levar, porque a bondade, o repartir aquilo que nós temos, o ver a necessidade do outro, o ver o outro sentir-se bem com um gesto de carinho, com um gesto de amor que fizemos, isso enche o nosso coração de alegria. Entende-se que é muito melhor, né, muito mais feliz quem dá do que quem recebe. E isso é uma grande verdade, porque se você recebe, normalmente é porque você precisa. E se você dá, é porque você tem abundância. Então a bondade é fruto da abundância que nós temos e que não necessariamente precisa ser uma abundância econômica ou material, mas uma abundância de carinho, uma abundância de amor, uma abundância de gestos, de cuidado, de gestos de amor, de gestos de carinho. Abundância nós damos porque temos, nós amamos porque fomos amados ou porque somos amadas de alguma maneira. Então a bondade é o segundo aspecto que passa por essa lente da espiritualidade que faz com que olhemos para dentro de nós. E o terceiro aspecto que eu quero destacar é a contribuição, ou seja, o que você deixa no mundo? O que você deixa de si mesma por onde você passa? De que maneira vão pensar ou falar em relação à sua pessoa, por exemplo, no dia do seu funeral? A gente não gosta muito de pensar nisso, né? Ainda mais hoje, com toda essa pandemia aí, ninguém quer pensar na morte. A gente quer pensar na vida. E numa semana como essa, que é uma semana da mulher, a gente não quer falar de morte. Mas você sabe que o que dá mais significado à vida é a morte. Porque quando você pensa que você pode perdê-la, então você começa a ver o que realmente importa. Essa é a grande verdade. E quando a gente pensa assim, né? Quando a gente vai em alguns sepultamentos, às vezes a gente fica até admirado, porque as pessoas estão lá, dezenas de pessoas, às vezes, em uma vigília de funeral, né? Esqueci como é a palavra aí no Brasil, como é que é? Velório? Esqueci, um velório, isso. Né? Como você está num velório, quando você está no velório, vê dezenas de pessoas lá e às vezes você fica admirado, porque é um grupinho rindo aqui, o outro grupinho conversando lá, o outro e quem está geralmente sentado, chorando ao lado do caixão, então é quem? É o filho, é a mãe, é o pai, é a mulher, né? Ou o marido, quem é mais direto ali daquela pessoa. Estão me ajudando aí, ó, a minha irmã Sandra. É isso, velório. Mas aqui também porque realmente fugiu a palavra. E o que as pessoas estão falando sobre você? Se nas conversas em um velório você não faz parte, estão todos lá, mas estão a falar sobre o trabalho, sobre a novela, o que foi que aconteceu na série, quem que está a rolar no BBB. Então é porque realmente você não deixou nada na história dessa humanidade, né? Quando as pessoas ficam falando, olha, eu vou sentir muita falta. Essa pessoa parece assim que vai deixar um vazio na história. Tem algo que parece que nunca mais vai ficar completo quando eu chegar em tal lugar, porque essa pessoa não estará lá. Então é porque você deixou uma marca, uma contribuição, algo que tocou vidas. Porque o que a gente deixa nessa vida não são as heranças materiais pelas quais muitos vão até brigar depois que a gente morre. O que a gente deixa de importante nessa vida é o que a gente marca na vida das pessoas. É a diferença que a gente faz. Então não importa se nós estamos no hemisfério sul, norte, leste, oeste.
O que importa é o que nós estamos a fazer para que onde estamos, nós estejamos marcando a vida das pessoas com diferença. Propósito e espiritualidade. O seu propósito tem a ver com a razão por que você foi criado. Tem a ver com aquilo que você encontra dentro de si e que vai deixar essa marca no mundo. Nós temos compreendido e temos ouvido e visto muitas pessoas dando palestras mesmo sobre isso, que existe algo que só nós podemos contribuir para o mundo. E que se a gente guardar para nós mesmos, nós estamos sendo egoístas e ao mesmo tempo nós estamos errando, pecando contra o outro, porque foi dado para repartir. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na parábola dos talentos, que a gente encontra também na Bíblia, falando em relação à divisão daqueles talentos. Primeiro, porque o talento é distribuído a cada um segundo a proporção, né, da sua própria capacidade. Então, se você se empenha por fazer, por desenvolver, por crescer, por ir além naquilo que você faz, você vai receber mais. Segundo, que não existe uma diferença no que um e outro ganhou, porque o que cada uma das pessoas dos talentos ganhou, um ganhou 1, outro 2, outro 5, ganhou e multiplicou e dobrou, ou seja, o efeito do resultado disso foi o mesmo, a capacidade era a mesma, duplicar. Quem não duplicou, escondeu. Quem escondeu, perdeu. Por quê? Porque propósito não é para ser escondido, é para ser compartilhado, é para ser repartido, é para impactar vidas, né? Então a gente precisa usar isso. E mais, se é segundo a nossa capacidade, já nos foi dado. Agora compete a nós multiplicarmos, não é isso? Multiplicarmos. Já nos foi dado. E a cada um de nós, pode ter certeza, mulher que está me ouvindo aí agora, você tem um propósito de existência. Existe algo na sua vida que é transformador na vida das outras pessoas. Existe algo dentro de você que precisa sair e trazer a diferença através da forma de você impactar vidas e transformar vidas. Não importa qual seja a sua função, não importa nem se você entende que você deve ser mãe, esposa e cuidar da casa e da família, não há problema algum nisso, desde que você compreenda que é isso, é para isso que você nasceu, é disso que você deve viver. Não dá para ficar fazendo, desenvolvendo determinados papéis, sejam eles quais forem, e achando que é um peso, é difícil, é cansativo, não gosto, não suporto, porque isso revela que você está fora do seu propósito e da razão para que você foi criada. Então, resumindo, né, e concluindo aqui para a gente poder ir para as nossas perguntas aí, para as nossas discussões, todos nós fomos criados com um propósito maior. E isso envolve isso que nós chamamos de espiritualidade. Todos nós fomos criados com uma semente de algo que é muito maior do que nós, que foi colocado em nós pelo nosso Criador, que é a semente da eternidade. Todos nós carregamos isso dentro de nós, não importa se somos chineses, americanos ou brasileiros, europeus ou asiáticos, não importa. O que importa é que o nosso Criador colocou dentro de nós uma semente, que é uma semente muito maior do que nós somos, que é a semente da espiritualidade, que é a semente da eternidade, que faz o nosso coração e a nossa alma desejar algo que é maior, algo que transcende a nossa existência. Crer, ou pelo menos duvidar se não existe nada além da nossa existência humana. A espiritualidade
faz parte de cada uma de nós, e ela está vinculada diretamente ao nosso propósito, ao propósito da nossa existência, ao para o que nascemos, de onde viemos e para onde iremos. Tudo isso se define nas bases do nosso Criador, e nós estamos aqui para fazer diferença nesse mundo, porque foi para isso que fomos criados. Nós não fomos criados para simplesmente crescer e multiplicar. Nós fomos criados para impactar, para transformar, para mover vidas, para tocar as pessoas de uma maneira plena, de uma maneira completa. E é isso que nós desejamos. Para você, mulher que está a nos ouvir, encontre o propósito da sua existência, encontre o caminho dessa volta à espiritualidade e ao conhecimento desse Criador que colocou, né, essa semente tão linda e tão profunda da eternidade dentro do seu coração. E viva feliz. E sinta-se plena. Perceba que o vazio vai embora, porque encontrou o caminho. Não é para frente, não é o caminho do que eu vou conquistar lá na frente. É o caminho do voltar à minha essência. Porque a espiritualidade e propósito falam de essência. E eu vou só citar um versículo de Provérbios, do livro de Provérbios do Salmo Salomão, do sábio Salomão, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. E quando nós nos sentimos plenas e encontramos a razão da nossa existência, o porquê nós fomos criados dessa maneira e porquê fomos colocados naquela família e porquê vivemos daquela maneira e porquê experimentamos ou passamos por tais situações, quando nós conseguimos compreender isso, a alegria no nosso coração e até o nosso rosto se transforma. Aquilo que antes era peso se torna em liberdade. E esse é o desejo profundo que eu tenho para você. Esse é o desejo que eu trago para você nesse momento, com o meu coração numa oração profunda pela sua vida. É que você encontre de verdade, né, essa essência do seu propósito, da sua espiritualidade, do reencontro com esse que criou você e colocou a semente da eternidade dentro do seu coração. E que você seja feliz, para que seu rosto seja cada dia mais formoso. Tá bom? Lila, quer conduzir aí esse momento? Eu queria pedir para o pessoal que quiser colocar um comentário, fazer alguma pergunta para mim, mais diretamente, para colocar para a gente aí no comentário algo específico que você gostaria de compartilhar, ou perguntar, comentar sobre alguma coisa que ela falou, né, a respeito, você já está falando amém, da espiritualidade, né, e do propósito, né. A gente, deixar o pessoal começar a comentar aí. Hoje a gente vê muitas pessoas atrás, né, dos seus propósitos, e muita gente, né, perdida, né. Uma hora acha que tem um propósito, outra hora acha que não tem um propósito. Mas, Mites, eu nunca vi tanto falar sobre isso. Em todos os meios, em todos os lugares, a gente escuta isso na academia, né? As pessoas estão buscando sentido. Sobretudo nesse momento de pandemia, em que a gente ficou trancado, né? Nesse momento de pandemia, muita gente ressignificou a sua vida. Sim. Eu falo por mim. Foi um momento em que eu falei, mudei muita coisa, né? Me deparando com a possibilidade da morte, com a possibilidade do fim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nessa questão da gente deparar com esses medos, né? E o quanto que isso às vezes impacta para a gente acordar, falar, peraí, eu tenho um propósito nesse mundo. Sim, exatamente. É o que eu falei, né? Com a perspectiva da morte, a gente pensa mais no sentido da vida. E muitas pessoas mesmo, né? Até porque nessa área de coach, que é uma área que eu atuo também, a gente fala muito mesmo sobre isso, né? Sobre essa questão de propósito, de encontrar o propósito e tudo isso. Sim,
o medo, ele tem, na verdade, né, esse aspecto de nos colocar em movimento, porque a própria defesa que o medo produz, a liberação da adrenalina para você sair correndo, é exatamente isso. E muitos conseguiram aproveitar esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, para dizer, opa, peraí, né, alguma coisa está diferente, especialmente no primeiro momento de confinamento, muitas pessoas chegaram a isso. Gente, o que realmente importa? E nós chegamos à conclusão que mais importante do que comprar aquele videogame, né, super para os nossos filhos, era estar sentado com eles à mesa e poder conversar. As pessoas sentiram falta de algo que há muito tempo talvez não faziam, que era dar um abraço no pai e na mãe, né? Eu lembro quando a gente vinha de Angola, né, que eu e meu marido trabalhamos em Angola um tempo, e a gente chegava às vezes na casa das minhas irmãs, e meus sobrinhos estavam lá, não estou a falar nada deles, mas é o normal, né? A gente chegava assim, depois de um ano e pouco sem ver eles, e aí, tia? Porque parece que é mesmo assim, né? Se viu ontem, parece que é meio isso, mas parece que na pandemia a gente parou para pensar nisso, né? A gente parou para pensar que se você não abraçar hoje, amanhã você pode não conseguir, não é? E isso, sim, fez as pessoas pensarem no propósito. Agora, a grande questão aí você encontra muitas vezes o propósito em termos econômicos, em termos profissionais, em termos acadêmicos, você encontra o propósito, e muitos encontraram, e muitos seguiram adiante nessa pandemia, venceram o medo, superaram aquele momento primeiro de impacto e transformaram a sua história, mas às vezes ainda faltava o outro lado da moeda, que é a espiritualidade, né? Então, nessa demanda toda é que surgiu também toda essa discussão por espiritualidade. Então, onde se entrou muito a questão da meditação, né? A busca da meditação para poder equilibrar essa emoção e trazer a satisfação e o descanso e tudo isso. Por quê? Porque encontra-se o propósito, mas às vezes ainda falta algo, e você fala assim, eu já estou a cumprir, fazer o que eu amo, me realizar fazendo o que eu amo, transformar minha história, o que falta ainda? E às vezes falta exatamente esse reencontro com a espiritualidade perdida. Não é isso? O que você poderia falar, Miss, para pessoas que estão aqui assistindo a gente e que chegaram à conclusão hoje, aqui ouvindo você, de que não estão vivendo o seu propósito, ou de que nem sabem qual é o seu propósito? Isso em todas as esferas, incluindo a questão da espiritualidade. Uhum. Primeira coisa é buscar o autoconhecimento, no sentido de que você precisa saber quais são seus valores, porque qualquer coisa que você venha a fazer e que vá de encontro, né, seja contra os seus valores e os seus princípios, já não vai te trazer a realização. A gente precisa ter valores e princípios muito bem definidos em relação àquilo que nós queremos realizar. E daí também, nesse autoconhecimento, que é a busca pelas coisas que vão dar um significado, né, à nossa ação de uma forma geral, começar procurando virtudes, começar procurando qualidades, experiências que você viveu. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com duas coisas. Eu gosto de trabalhar com desenhos, porque eu acho que nos desenhos a gente acaba revelando muito, né, daquilo que está no nosso coração e na nossa alma. E eu gosto de trabalhar com brincadeiras, com o que você gostava de brincar quando era pequeno. Quais eram as coisas que marcavam, né, a sua alegria de brincar quando você era pequeno, porque muitas vezes o seu propósito já estava ali e você nem percebia, né? Então, é importante você fazer isso, você definir isso, para encontrar esse propósito, encontrar esse caminho de realização. Muitas vezes a gente vai perceber que a gente tem que sair da zona de conforto, sabe? Porque às vezes a zona de conforto é aquela escolha que a gente fez
quando ia, por exemplo, escolher uma faculdade ou qual a profissão nós íamos seguir. A zona de conforto dizia para a gente assim, bom, procure alguma coisa que depois te dê um retorno financeiro. E daí você se pega numa determinada fase da vida dizendo assim, gente, não era nada disso, não era isso que eu queria. Ou, por um outro lado, você diz assim, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, mas ainda não consegui extrair disso o máximo que eu entendo que eu preciso fazer. Então, tudo isso passa pela busca do autoconhecimento. Eu diria para você, procure ajuda se você não consegue definir isso sozinho. Procure ajuda, procure uma mentoria, procure um coach, né? Procure alguém que possa ajudá-lo nesse processo. E vá ressignificando algumas coisas, tenha coragem de mudar. Às vezes a gente tem medo de mudar. Uma coisa muito legal, a Lila está longe ainda disso, mas eu já estou nessa fase, é a gente perceber que está havendo um movimento mundial de pessoas dos 50 anos acima mudando suas carreiras. Saindo de uma carreira que às vezes levaram a vida inteira fazendo e dizendo, olha, não é isso, eu vou agora fazer aquilo que realmente me traz satisfação. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de agir. Claro, não vai fazer nenhuma loucura, pedir demissão amanhã. Foi a minha que começar tudo. Foi a minha que mandou. Ela diz que propósito e espiritualidade tem tudo a ver com isso. Não, mas você pode começar a trilhar esse caminho, né? Porque eu vi uma frase, estava lendo um artigo e eu vi uma frase que eu achei muito legal. Um ditado chinês, né, um dito aí chinês, que é assim, se a jornada é longa demais, você olha e você fala assim, nossa, é longa demais essa jornada, dê o primeiro passo. É isso. Se a jornada parece longa demais, dê o primeiro passo. Porque se a gente ficar olhando e dizendo, não vou conseguir, é longe, é muita coisa, não vou fazer, você nunca vai dar o primeiro passo e vai continuar longe do mesmo jeito. Se você der o primeiro, você dá o segundo, e o terceiro, e o quarto, e cada vez vai estar mais perto. Né? Igual a gente falava para as crianças no carro. Tá chegando, mãe? Tá mais perto do que longe. Né? Agora tá mais perto do que estava antes. É isso. Entende? Então, Lila, eu acho que a gente precisa, primeiro, realmente entender que tem algo dentro de nós que é primordial, que nem sempre tem a ver com profissão, não é isso? Concorda com isso? Nem sempre é uma profissão. Às vezes é mesmo o sentido de você fazer algo por alguém, de você marcar a história de uma comunidade, de você assumir uma luta de alguém, você... Sei, existe um propósito. E quando isso acontecer, você vai sorrir. Você vai dizer assim, olha, é isso. Faz todo sentido. Agora eu sei. Né? A gente ouviu muitas pessoas durante a história, né? Testemunhos de muitas pessoas dizendo, agora eu já posso morrer, porque eu sei que eu cumpri aquilo para o que eu nasci. E o propósito é isso. Então, dê o primeiro passo. Se o primeiro passo é autoconhecimento, então começa com isso. Se você não quer buscar a ajuda de outra pessoa, comece a mergulhar dentro de si, procurar qual é o propósito da minha existência, para o que foi que eu nasci, para o que eu estou aqui. Peça ajuda àquele que te criou, porque quem te criou sabe para o que te fez, e ele vai te dar a direção. Então, eu penso que é isso. Tem dois comentários aqui que eu queria te passar. Ambos tratam de questões de idade. O primeiro é sobre os jovens. É assim, a nível dos adolescentes e jovens, esta pandemia está a levá-los para mais perto de Deus ou não? E a pessoa está falando assim, mesmo aos que já frequentavam a igreja. E aí aqui embaixo tem outro comentário. Peraí, aí, vai. A vida pode também começar aos 60. Força, mulher, vocês são valorosas. Isso, muito bem, gostei muito. Idades, né? Começa aos 60, 70, qualquer idade. Eu tive experiências muito legais aqui em Portugal, porque às vezes a gente fala assim, depois dos 60, 70 as pessoas não mudam mais. Elas já estão meio
formadas naquilo que elas são, especialmente a partir dos 70. E eu vi mulheres mudando depois dos 70. Sinceramente, eu vi uma mulher de mais de 80 mudando. E isso é muito legal, sabe? Porque a gente vive um tempo de grandes oportunidades. Eu penso que é isso. A gente olha muito a pandemia, né? Mas a gente tem que olhar para o outro lado também. A estimativa de vida tem aumentado por conta da ciência, dos medicamentos e tudo isso, sim, mas tem aumentado. A gente vê muitos exemplos aí de pessoas de muita idade, de 80, de 70, fazendo academia, né? Levando a vida de uma maneira tão leve, tão legal. Ou seja, a gente pode olhar diferente. Quanto aos jovens, e essa pergunta é uma pergunta muito direta, assim, em relação a se vai levar para mais perto ou mais distante de Deus, eu não quero nem colocar a questão jovem, né? Eu vou colocar da seguinte maneira, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós decidimos fazer da nossa vida, as escolhas que nós fazemos todos os dias, elas podem nos levar para mais perto ou mais distante de Deus, né? Desse Criador que nos fez de uma maneira tão especial, mesmo sendo da igreja, porque a gente fala jovem, adolescente, sim, mas quantos adultos talvez estejam a passar pela mesma coisa, né? Quantos já até líderes de comunidades possam estar a passar pela mesma coisa, pensando, olha, talvez não vale a pena, não seja necessário, né? Eu acho que tudo vai da raiz, tudo vai da profundidade com que você vive e que você transmite essa espiritualidade. Então, jovens, adolescentes e adultos ou idosos têm as mesmas oportunidades de escolhas diante de si. A gente pode usar os recursos que a gente tem na mão para crescer ou para retroceder. Eu tenho visto jovens, né, eu tive a experiência de acompanhar uma jovem que durante essa pandemia teve uma experiência profunda com Deus, porque escolheu assistir e ouvir mensagens, ouvir hinos, ministrações, e teve uma experiência profunda com Deus durante a pandemia, que não teve antes da pandemia, com todas as distrações que tinha. Então, tudo depende de dentro de você, de como você administra isso. A gente pode construir uma linda história após a pandemia, ou a gente pode simplesmente dizer, olha, perdi 2 anos quase da minha vida por causa da pandemia. São escolhas. Mites, a gente está quase terminando aqui o nosso tempo. Eu queria te pedir para responder para a gente, você já falou algumas vezes, mas é uma coisa que eu acho que é importante a gente repensar. Quem vive o seu propósito é mais feliz, então? É feliz? É isso? Sim. Certamente. Certamente, quem encontra, quem vive, quem consegue realizar o seu propósito é mais feliz. Obviamente que não é tudo. É como eu disse, propósito e espiritualidade precisam caminhar juntas, né? São 2 coisas que caminham juntas, não tem como você separar. Mas quem encontra o seu propósito, sim, é mais feliz. Por quê? Porque você sabe para o que você existe, você sabe para o que você foi formado, né? Por exemplo, se você sabe que você existe para tocar a vida de pessoas, para servir pessoas, você vai ser muito mais feliz. Nesse processo de coach, eu acompanhei, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, que ela dizia assim, com muita tristeza e muito peso no coração dela, né? Criança, tive que cuidar dos meus irmãos. Depois, comecei a trabalhar e não tive tempo para mim. Aí casei, tive filhos, tive que cuidar dos meus filhos. E agora eu sou avó e tenho que cuidar dos meus avós. E ela dizia assim, eu nunca consegui viver o meu propósito. E a gente foi conversando, e daí você faz algumas perguntas no reverso, né? Para que a pessoa possa pensar na situação de uma outra perspectiva. E ao final ela saiu daquele momento ali chorando,
e disse assim, olha, eu nunca pensei que fosse esse o propósito da minha vida. E ela chegou à conclusão que o que ela fez com tanta excelência, que os irmãos dela, de quem ela cuidou, eram pessoas que tinham alcançado muitas coisas na sua vida e no seu desenvolvimento, que a filha era alguém muito especial para ela, que se ela tivesse a oportunidade de abrir mão disso e não fazer essa opção e não ter filhos e não cuidar, ela não seria feliz. Por quê? Porque no final das contas ela chegou à conclusão que o propósito da vida dela era transformar a vida de pessoas. E se você faz isso com essa percepção, é diferente do que se você faz com o peso de ter que cuidar. Entende? Então, é isso. A gente é mais feliz quando a gente faz as coisas sabendo que nós estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. É o nosso propósito, é a nossa razão. Quero ler para você o comentário que está aqui, ó, é do pastor Osvaldo. A descoberta e vivência do propósito restaura o brilho dos olhos e a pulsão do coração. Então é isso. É isso, é. O coração alegre formoseia o rosto. Uau! É isso. Olha, quando a gente encontra o propósito no nosso coração, o nosso rosto fica mais brilhante, mais feliz, né? Eu posso dizer isso por experiência própria. Não que eu fique, não, deixa eu reformular, que parece que eu estou dizendo que eu estou mais bonita. Apesar que eu acho que eu estou também, mas vamos lá. Mas não é isso. A questão é, enquanto a gente não sabe a razão, o porquê que você trabalha, você existe, por que que você está em determinada função, por que que você foi por determinado caminho, parece que tem milhões de interrogações ao seu redor e você não consegue respirar no meio de tudo isso. Quando você chega à conclusão de que você está fazendo algo para o que você nasceu e que isso faz a diferença na sua vida e na vida das pessoas, dá uma leveza, uma paz, e você fala, olha que legal, é isso mesmo que eu quero fazer o resto da minha vida. E essa semana uma mulher muito sábia, que vai saber quem é, me disse assim, será que você precisa fazer outra coisa? Será que você precisa tocar outro grupo? Porque é isso, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente encontra um propósito, quando a gente sabe o que a gente deve fazer, é isso, e ponto final. E isso alegra o coração da gente e deixa a gente mais leve. E essa semana foi uma semana mais leve para mim nesse sentido. Tá pronto. Aqui, como é que termina essa live? Olha, tá bom. Muita emoção, muita paz nas suas palavras. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui foi impactado, né? Foi abençoado. Quero agradecer por você estar cumprindo o teu propósito e trazer essa palavra para a gente. Eu estou realmente tocada, eu acho que todo mundo está tocado, porque a gente está uma semana falando de inúmeras coisas, tem muita gente que está assistindo aqui agora, que vai assistir depois e que vai ser tocado por essa palavra. Para além do propósito, a questão da espiritualidade que resolve, né, e responde para a gente. Muitas pessoas estão atrás do propósito, mas precisam também passar por essa questão de se resolver. Eu estou muito feliz, estou muito grata. Quero pedir a todos e todas que estão aqui que transmitam essa live para alguém. Eu vou postar daqui a pouco. Eu vou também mandar essa live para você, Mitch, para você ter ela contigo, se você quiser postar também no seu perfil. Mas eu quero pedir para você que está aqui, que foi abençoado assim como eu, marca alguém nos comentários, tanto no meu perfil como no perfil da Mitch, lá em cima, onde está aqui o nome da live, identidade e propósito. Se você clicar ali, vai abrir o perfil da Mitch. Se você quer ser abençoado, continuar ouvindo conteúdos que ela coloca lá no perfil dela, vai lá e segue o perfil dela. Vem muita coisa boa por aí que você vai seguir e que você vai receber. Mitch, muito obrigada. A todos, eu queria pedir também que vocês fizessem um print, né? Vou tentar fazer aqui. Deixa eu tirar os comentários só um pouquinho. Eu não quis tirar durante a live para a gente poder ver os comentários. Mas vou tentar fazer um
Vou pedir para vocês também fazerem um print da gente e marcarem a gente nos seus stories. Isso faz com que pessoas encontrem a live, tá bom? Vamos fazer uma pose aí, Mentes. Ai, meu Deus. Meu cabelo. Ok. Pronto, gente, a gente já está cansado de fazer pose. É. Eu vou ativar de novo aqui os comentários. Só gratidão, só gratidão. E emoção, para ser sincera, com muita saudade de ouvir você falar. Muito bom para mim também, viu? Muito obrigada. E aí, como sendo, né, uma conclusão mesmo dessa semana, né? O desafio para cada mulher, ouviram coisas tão diferentes, né? Desde a área social até hoje, ontem, né, à tarde, à noite eu não consegui assistir, mas ontem à tarde a questão daí das redes, né, de usar essas mídias para construir um produto, começar um produto. Quantas coisas diferentes as mulheres ouviram essa semana? Encontre seu propósito, cumpra sua missão, viva feliz e aproveite bastante, porque não é só 8 de março que é dia da mulher, né? Nós estamos todos os dias conquistando grandes coisas e é isso. Seguir em frente com força, fé e coragem. Muito obrigada, Mits. Obrigada a todos e todas. Boa tarde para vocês. Amanhã é a última, 16 horas. Tchau, gente. Tchau, Mits. Obrigada. Beijo, fica com Deus.